de participar aqui com os irmãos e ombrear essa causa aqui na Videira Canaã. E desde a nossa terça-feira, quando foi nosso primeiro dia de imersão, eu fiquei pensando. Falei, olha, Deus conduz a igreja com sabedoria. Por quê? Eu fiquei responsável por pregar, compartilhar com você a última palavra da imersão para discipuladores. O alicerce da igreja está aqui dentro dessa sala, amém? Amém. Os pastores, os discipuladores são os que realmente seguram a pressão e trazem a obra para si falar, não, pai, me usa, me unge que a coisa vai acontecer. Mas eu fiquei pensando sobre isso e entendi que essa palavra que eu vou ministrar sobre o evangelismo prático, né, ela na verdade é a cereja do bolo na igreja. Ela é a parte mais gostosa. Ela é a melhor parte. Por quê, crente? Porque você vai testemunhar aquilo que Jesus fez desde a sua conversão. Você sabe, só nós temos esse direito, só nós temos esse testemunho, só nós que nascemos de novo. Muitos aqui nós mal nos conhecemos. Muitos aqui nós mal nos conhecemos. Deu, pastor, ou tá ruim ainda? Mas sabe de algo? Mais? Deu? Mas sabe... foi depois que você virou esse tempo para cá, eu virei esse tempo para lá. Mas presta bem atenção, irmãos. É estranho ficar aqui em cima, assim, longe do negócio aqui. Mas amém. Preste bem atenção. Só você tem esse direito. Deus te deu esse direito de testemunhar, de evangelizar, de contar o que Jesus fez na sua conversão. Olha que coisa extraordinária. Deus te mudou de reino. Dá uma grande pregação, dá um grande testemunho. Estava escravo no império das trevas e agora faz parte do reino do Filho do seu amor, do reino de Jesus. Deus mudou a minha história, Deus me mudou de reino. Você poderia também testemunhar sobre o seu chamado, para o que Deus te chamou para fazer na vida da igreja. Todos nós temos uma unção da parte de Deus, amém? E o grande desafio é você reconhecer a unção desse irmão que está no seu lado. Porque a gente fica muito apegado, talvez, aos defeitos, às más práticas, às más condutas, mas não é assim que Deus trabalha. Deus está focado na unção que Ele colocou dentro de cada um de nós. Você sabe, acaba que depois que você começar a falar daquilo que Jesus fez na sua vida, com tanta propriedade, que afinal de contas Ele fez na sua vida, né? Eu estou aqui à frente aqui hoje como um grande milagre. Eu me lembro que com 14 anos eu saí de casa e me tornei um viciado em drogas. Eu fui até os 27, como ovelha negra da família, né? Dando trabalho para os meus pais, uma vergonha onde eu morava. Mas vai lá hoje. Depois que eu me converti, lá em 2010, eu me tornei um grande evangelista. E eu colocava a Bíblia debaixo do braço e saía batendo de porta em porta, com uma agenda, um caderninho e a Bíblia, falando o que Jesus havia feito na minha vida. Foi tão forte, não passei por fazendinha, não tomei medicamento, eu criei na palavra de Deus e falei, olha, nunca mais, pai, permita que eu coloque nada de droga na boca. Nunca mais. Tira de mim o vício, a vontade, o medo, a ansiedade e me liberta para uma vida que eu quero te servir. Daquele dia em diante, nunca mais eu usei drogas, nunca mais eu procurei desrespeitar os meus pais, desonrá-los, nunca mais eu desrespeitei meus vizinhos, nunca mais. Presta bem atenção, quando você abre a boca para contar o seu testemunho, é suficiente, porque você está falando que Jesus fez, faz e fará. Diga amém. Amém. Então, para a gente começar aqui a nossa palavra, eu quero começar com princípios bíblicos, né? O primeiro deles está em Gênesis, no capítulo 1, verso 11. Na versão, vou usar a nova versão da língua de hoje. Diz assim, que a terra produza todo tipo de plantas que deem sementes e frutos que tenham sementes, cada um conforme a sua espécie. Aqui Deus está estabelecendo princípio. Em Gênesis 1, 25 diz assim, Deus fez todos os tipos de animais, cada um conforme a sua espécie. Você sabe que se você pegar aí um livro de uma criança, e o livro de biologia, por exemplo, vai explicar sobre a criação do mundo,
sobre a criação dos animais, sobre a criação do homem. Eles querem explicar biologicamente, mas não é biológico, é espiritual. São leis espirituais que o próprio Deus criou. Então, se Deus criou leis espirituais, o que está acontecendo aí, gente? Logo na minha vez, está parecendo a vez do Vinícius, aí da microfonia. Pelo amor. Para com isso. O que foi, Abel? De novo, tem que chegar mais para trás? Ah, tá. Então presta atenção, irmãos. Então é uma lei espiritual. Cada um vai gerar segundo a sua semente. Então, Deus te chamou, você nasceu de novo, passou a ser um ser espiritual, e o que está dentro de você? A divina semente. É essa divina semente que o mundo precisa conhecer, diga amém. O reino de Deus funciona dessa forma. Pastor gera pastor. Líder gera líder. Obreiro, obreiro, ovelha, ovelha. Só que nós aprendemos desde sempre aqui que nós temos um chamado sacerdotal. Sabe, você na célula é um pastor. Você ministra, você alimenta o rebanho, você cuida, você conta, você contabiliza, você leva eles para pastos verdes, você leva eles para águas de descanso, você exorta, você ensina, você é o pastor da célula. Mas você também é um evangelista. Você tem essa unção para evangelizar. Você tem essa unção dada por Deus com ousadia para sair da sua célula junto com a sua equipe, debaixo de uma unção apostólica, que é a unção do envio, e todos que vão debaixo dessa unção, eles estão aptos para operar sinais, maravilhas e prodígios. É assim que Deus trabalha. Sabe, irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 11, sejam meus imitadores, como eu sou o imitador de Cristo. Jesus foi um grande evangelista. E ele evangelizava através dos sinais. E ele evangelizava através da sabedoria que vinha da palavra de Deus. E ele evangelizava no amor compartilhado, na compaixão pelos doentes, pelos perdidos. Te pergunto nessa noite, qual cultura nós temos vivido aqui como igreja? Porque a cultura do reino é essa. A vida da igreja é essa. Como nós precisamos estar aqui e trabalhar é como Jesus fez. Jesus fez isso. Evangelizou, pregou a palavra, expulsou os demônios, curou os enfermos, teve compaixão dos perdidos. Ele andava com os discípulos, e é assim que a célula deve se portar. Andar com os discípulos. Eu fiquei 3 meses na minha célula, eu fui anfitrião. Você sabe que as coisas acontecem muito rápido aqui na igreja. Né? E aí, depois de 4 meses, só 4 meses, né, que eu era anfitrião, alguém falou, chegou sua oportunidade. Eu falei, de quê? De ser líder. Eu falei, líder do quê? Da célula. Eu falei, não, mano, é só problema. Eu não quero, não. Eu não tenho tempo para liderar essa célula, não. Me deixa como anfitrião, meu chamado é para ser anfitrião. O cara falou, não, senhor, o senhor está terminando o cursão e vai entrar para o CTL. Está na hora de começar a praticar o que você está aprendendo. Eu falei, não, meu amigo, espera aí um pouquinho. Eu não quero, não. Ele falou, não, mas você não tem que querer. Você tem que servir a igreja porque Deus te chamou para isso. Eu falei, sério mesmo, vocês vão empurrar assim, goela abaixo? Ele falou, desse jeito, goela abaixo. Eu falei, então tá bom então, o que eu preciso fazer? Você vai começar a pegar o boletim, e me ensinou. Vai começar a pegar o boletim da célula, vai ler, vai preparar a palavra, vai fazer o que eu faço. Eu vou te acompanhar mais umas 3 células, depois você vai fazer sozinho. Então tá bom, vamos lá. E eu fiquei 3 meses, eu e a minha esposa na célula, depois que ele foi embora. Porque não tinha inspiração, não sabia fazer direito, era muito novo ali no negócio e tal. E aí eu fazia o quebra-gelo com a minha esposa, nós fazíamos louvor, eu compartilhava a palavra com ela, quer alguma oração, ela sempre queria, né? Orava por ela e tal, encerrava. 3 meses eu liguei para o meu discipulador que chamava Divino, liguei para o Divino, falou, Divino, explicar algo aqui, meu irmão, essa célula está sem graça demais. Eu não sei mais o que eu faço aqui, porque só estou eu e minha esposa e a coisa não acontece. Não tem mais gente, está chato já de fazer. Ele falou, meu amigo, vai para a rua. Eu falei, para a rua? Você está falando sério? O que eu tenho que fazer na rua? Não, vai dar seu testemunho.
Não é vergonhoso falar como eu era, as coisas que eu fazia? Não, no seu setor, e todo mundo sabe quem você é. Vai lá mostrar quem Deus te fez, o que Deus fez na sua vida. Vai lá falar da transformação. Vai lá falar do que está queimando o seu coração. Você tem uma história para contar do que Deus fez? Falei, claro que eu tenho. Falei, então vai. Eu comecei. Eu me lembro que próximo ali, quem conhece a Vila Aurora? Todas as ruas daquele setor, eu bati na porta. Mas todas. Tinha sábado, pastor, quando a célula foi crescendo, as pessoas foram começando a chegar, né? Meu porteiro falava assim, esse pessoal não pode subir. Eu falei, por que não pode subir? Você tá doido? Esse é o cara que fuma crack ali, ó, na esquina de cima. Esse cara rouba aqui. Se você deixar no seu varal lá uma roupa, ele pula e rouba a roupa. A gente não pode deixar esse pessoal subir pro seu apartamento. Eu falei, olha, é o seguinte, eu sou responsável por cada um deles. Tinha dia que ele suportava subir no elevador com aquele povo, tanto que estava fedido. Mas era o povo que eu tinha para trabalhar. Então nós começamos a trabalhar e você percebe que Deus começa, aquele que não sabe ler, eu pegava os livros do Vida Plena, do pastor Naor Pedrosa, os livretinhos, né? A gente sentava e começava a ler, e começava a ensinar o povo a ler também. Os livros do pastor, sabe? Então a gente começou a ler Bíblia junto, eu comecei, da minha equipe, eu cheguei a 146 pessoas no discipulado. 90% era maranhense. Então eu fui comer coração de boi, ficar com a garganta ruim, a irmã vinha com banha de galinha. Falava, que nojo. Não tinha um hábito de comer banha de galinha para sair a garganta, não, moço. Os presentes eram abóbora, que estranho, sabe? Mas eu entendi algo. Deixa eu te explicar. Eu entendi algo. Eu precisava falar a língua daquele povo. Eu precisava fazer parte da vida particular daquele povo. Você sabe, nós geramos uma identidade tão forte que tudo que eu convocava aquele povo para fazer, havia uma alegria sensacional. Nós estávamos na Praça da Bíblia e eu falava para minha esposa, vai de carro com a Yasmin que eu vou com eles de eixão. Eu vou de ônibus com eles para o culto. E a gente ia de ônibus para a praça, ia cantando louvor. Chegava lá aquela multidão, 50, 60, 70 pessoas do discipulado. A gente lotava um ônibus e descia, entrava para o culto fazendo festa. Todo mundo com a mesma camiseta, a camiseta do discipulado. Casa de Betânia. E nós entrávamos para dentro do culto, fazíamos festa, acabava o culto. Eu vinha deixando um por um em casa, conversando, aconselhando, falando, olha, vamos preparar que essa semana vai ser um mover nas células. Tinha rua daquele setor que eu tinha 3 células. Dava quarta-feira, o louvor de uma ficava atrapalhando o louvor da outra. Atrapalhando é um jeito bom de falar, né? Mas nós fizemos história. Nós nos reuníamos aos sábados para orar. Nós fazíamos estratégia de evangelismo para levar o povo a crer no milagre que Jesus podia fazer. Então nós estávamos gerando segundo a nossa semente. Nós estávamos fazendo e transmitindo aquilo que nós tínhamos da parte de Deus, como uma verdade absoluta, sem medo, sem reserva, sem mentiras, sem falsa aparência, sem hipocrisia, sem religião. Nós só queríamos transmitir o que nós tínhamos recebido. Você tem condição de fazer isso? Isso é evangelismo. Isso é evangelismo. Me lembro que quando nós começamos a Canaã, era discipulador, e aí o pastor Fábio veio com pouca gente. E aí o desafio era começar a fazer a obra da Canaã avançar. Tinha um discipulador comigo na época, ele era motoboy, e eu mandei rodar os panfletos, né? Falei, agora eu vou sentar na garupa da sua moto, nós vamos andar rua por rua aqui, distribuindo panfleto, Deus vai dar a oportunidade desse povo vir para o culto. Uma hora ou outra a gente vai encontrar um ou outro aí para poder começar essa obra aqui na Videira Canaã. E assim nós fizemos, andávamos, parávamos, orávamos, até o dia que nós paramos aqui na rua de cima, de frente ao Impacto Rodas, e era uma bruxa, uma macumbeira, sei lá como é que se chama aquilo. Ela falou, não, estou cansada de mexer com bruxaria. Eu herdei isso da minha avó, fiz todos os pactos, você está me oferecendo esse tal de Jesus, qual que é a garantia que vai dar certo? Eu falei, você tem fé para receber? Ela falou, tem. Colocamos a mão na cabeça dela, manifestou um trem esquisito lá, e aí o trem saía dela, na hora que a gente expulsava, passava para a menininha pequena, que tinha a voz mais grossa do que tudo. O que é isso?
Aí passava pro vô que estava no quarto lá acamado, um inferno dentro de casa. Por fim, nós conseguimos assim gerar um ambiente mais tranquilo. Ela falou, não, eu não quero mais nada daquilo que está lá no quarto. Pode arrancar tudo. Não era um quarto, era um lugar como esse aqui, cheio de coisa de despacho, vela, não sei o que, livro, trem amarrado na boca, um trem feio pra caramba. Tiramos tudo, a gente foi colocando no carro que a gente tinha na época, enchemos um carro. E enquanto levava lá para desovar as coisas, voltava, deu umas 5 vezes assim que a gente ficou baldeando. Você lembra dessa época, Abel? Você não participou, não? Você participou, Gleison? Não, eles contavam, era do discipulado. Ah, tá. Você é da rede de jovens, né? Eu sei que lá se tornou a nossa primeira célula. Primeira célula. Porque nós decidimos visitar, bater na porta e, na verdade, pregar com simplicidade o que nós tínhamos recebido. Deus fez milagre. Acredite, a nossa volta aqui, ó, estão esperando que batam na porta. Tudo bem? Posso orar por você? Tudo bem? Tem uma palavra de Deus para você. A gente foi fazer um evangelismo em Uberaba, estavam no seminário, e nos colocaram no setor de gente rico. Sabe, evangelizar em setor de rico é horrível. Você não tem acesso às pessoas. As casas com muro alto, é tudo evangelismo de interfone, pastor Paulo. Tudo jóia, tudo. Não, a gente é da Igreja Videira. Lá é a terra do Chico Xavier, tem museu, tem tudo lá, aquela cidade precisa muito de Deus. E aí a gente estava desmotivado, já estava chegando a hora do almoço, com fome também. Aí uma irmã cheia do Espírito falou assim, Deus falou comigo. Eu olhei para ela e falei, o que Deus falou? Nós vamos bater naquela casa, e lá no fundo tem um homem com câncer, e eles estão clamando por cura, estão buscando uma direção, estão querendo deixar o espiritismo. Eu falei, meu Deus do céu, por que Deus não fala assim comigo? Mas falou com a irmã, falei, então vamos lá. Dito e feito. Interfone, mulher atendeu, a gente falou que era da Igreja Videira, ela ia desligando o interfone, a irmã falou, pera aí, não desliga não. Seu pai está aí dentro com câncer, né? Deus quer curar ele. Puxa vida, é só no evangelismo que você experimenta dessas maravilhas que Deus faz. No ambiente de igreja pode acontecer, claro que pode, mas o povo está cativo lá fora. Aqui dentro nós já temos pastor que cuida de nós, irmãos. Nosso pastor está aqui. E lá fora? Não tem ninguém. Estamos aqui todos entre 4 paredes, semana após semana. Direitinho, bonitinho, cabelinho penteado, camisa, sapatinho e tal, maravilha. Mas e lá fora? E lá fora? O povo está morrendo nas mãos do diabo. O povo está escravo de uma cultura maligna. O povo está escravo debaixo de uma cultura satânica maligna, nas escolas, nas universidades, através da televisão, do rádio. O povo está escravo. Eles precisam dos libertadores, dos proclamadores. Vocês estavam confessando o versículo aqui de Isaías. E a primeira coisa que Deus faz é te ungir para evangelizar. Amém. É o primeiro que estava escrito. Nós precisamos começar a multiplicar a cultura que nós recebemos aqui nesse lugar. É a cultura do céu, é a cultura do reino, é a cultura do tudo posso naquele que me fortalece, é a cultura de que não há impossíveis para aqueles que creem em Deus, é a cultura que nós estamos prevalecendo contra as obras do diabo. Diga amém. Amém. Nós não estamos aqui para pregar medo, lei, religião, não. Nosso papel aqui é trazer o Salvador. Tem um personagem bíblico que eu gosto muito, que é Jacó. Você sabe, Jacó, ele foi pastor desde a infância, a Bíblia que relata, né? Ele cuidava do gado, ajudava a mãe ali nos trabalhos domésticos, enquanto o irmão Esaú era um grande caçador. Jacó tinha muita experiência com ovelhas. Você sabe da história. Ele roubou a primogenitura do irmão, né? E aí o irmão decidiu que iria matá-lo, ele fugiu por conselho da mãe. E foi parar lá com Labão. Lá com Labão, o amado Jacó se apaixonou por uma mulher. E essa paixão o fez trabalhar incansavelmente 14 anos. Até que se cumprisse o desejo do seu coração.
Mas é interessante que ali, lidando com as ovelhas, ele teve uma percepção muito clara de como fazer. Por quê? Porque Deus já vinha treinando ele desde a infância para aquilo que ele seria, pastor. Engraçado que a Bíblia relata que ele levava o rebanho a olhar o que ele queria que fosse feito. Então esse é o papel do discipulador, esse é o papel do líder, esse é o papel do pastor. Levar o rebanho a ver aquilo que precisa ser feito. Olha só, a Bíblia relata que ele tinha lá um rebanho de ovelhas salpicadas, pintadinhas, né? E aí, Deus deu a direção para ele, vai lá, pega as varas, pinta elas, salpicadas. Quando as ovelhas sadias, fortes, começarem a cruzar, coloca a vara na frente para que elas olhem para aquela vara salpicada e saibam que elas precisam gerar ovelhas saudáveis salpicadas. E o rebanho de Jacó crescia, porque ele mostrava para suas ovelhas o que elas precisavam fazer. Foi o que o pastor André disse, foi o que o pastor Paulo disse, foi o que o pastor Luiz Queiroz segunda-feira disse. Primeira palavra, alinha seu coração, discipulador. Você está falando o que para o seu povo? Segunda palavra, qual que é a prática de um discipulador na vida da igreja? Estamos falando de uma vida prática da igreja. Foi assim que você foi encontrado, foi assim que eu fui encontrado. Alguém praticou essa visão conosco. E nós vamos levar o nosso rebanho a ver o que precisa ser feito para que esse rebanho cresça. Diga amém. Amém. Sabe, a Bíblia diz que é uma forma que nós somos transformados. Você sabe como é que a gente é transformado? Contemplando. Contemplação é admiração, é desfrute, é prazer. Sabe, eu olho assim para minha esposa e falo, gente, eu não mereço. Eu fico contemplando a beleza dela, a doçura que ela tem. Uma mulher que nunca gritou dentro de casa, nunca levantou a voz para as filhas. Fala, Deus, eu não mereço. A gente já teve alguns lugares bonitos assim, fora do Brasil. No Brasil também, a gente olha e fala, contempla, né? Deus, que beleza é essa? Com essa contemplação, você que é discipulador, você começa a ser transformado de glória em glória e para a glória de Deus. Sem perceber, essa vida rica que está na palavra de Deus e na vida da igreja, começa a mudar você no seu caráter, mudar você nas suas escolhas. Os seus prazeres são trocados. Antes você contava piada suja, fazia coisas que não deveria fazer. Hoje você é alguém que é santo. Hoje você é alguém que a santidade te agrada. Naturalmente, a sua nova natureza deseja a santidade. Não é forçação de barra. Você está aqui porque você deseja servir a Deus. Isso é maravilhoso. Isso é um grande testemunho para nós como igreja, de que essa obra é verdadeira e é real. Sabe, irmãos? A contemplação faz parte do nosso estilo de vida. Nós temos um alicerce como igreja. O primeiro deles, Cristo é suficiente. Isso é poderoso, porque nós buscamos lá fora, talvez, muitos prazeres, satisfações, direções, ideias humanas, mas Cristo é suficiente. Por que essa igreja insiste conosco? Para a gente começar o plano de leitura bíblica todo começo de ano. Que cada vez que você toca nas Escrituras, a revelação salta aos seus olhos. As respostas que você espera para a sua vida estão em textos que parecem que não tem nada a ver com a sua circunstância, mas Deus fala o tempo todo. Deus fala o tempo todo. Acredite, Cristo é suficiente. Outro alicerce, obra consumada. Obra pronta, obra feita. Deus fez a obra na sua vida. Deus fez, Deus consumou. Nós não estamos vendo o final da história, mas acredite, você está destinado ao reino de Deus. Quanto mais vocês que trabalham com a mão no arado, de forma tão intensa, sabe, discipuladores, eu vou falar uma coisa para vocês. Qualquer um de vocês poderia facilmente cuidar de uma igreja. Fácil, porque nós cremos em uma obra consumada. E a grande diferença no nosso ministério aqui como igreja, a nossa identidade. A identidade de filho para você, que é um evangelista, te traz segurança, te traz autoridade, te traz aceitação plena, completa. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, seu pai está contigo.
Seu pai está te vendo, vai te proteger. A Bíblia fala que você está escondido. Escondido, e o inimigo não te vê. Seu pai não deixa, diga amém. A Bíblia diz em Romanos 6,14: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão mais debaixo da lei, mas da graça. Aleluia. Sabe, eu acredito de verdade. Recentemente agora a gente começou a mover familiar, sabe? Deus começou a salvar a parentela. Isso é muito bom. E aí, a galera gosta muito de festa, de farra, de bebida, de música. Minha família se reúne, você pensa que está brigando, mas não é não, o povo fala alto. Negócio estranho. Aí, a irmã converteu mais o marido. E manda mensagem, né? Olha, eu queria agradecer você demais, pastor Hugo, você e a Paloma, porque eu estou aqui de frente ao espelho, me arrumando, me preparando para ir para o culto, e eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que falou comigo. Falei, o que é que ele falou? A respeito das minhas roupas. Falei, o que é que tem sua roupa, filha? Eu vou ter que jogar meu guarda-roupa inteiro fora. Eu tenho vergonha de olhar as fotos. Eu tenho vergonha de quem eu era. Falei, minha irmã, você nasceu de novo. Ninguém falou nada, Rodrigo. O Espírito está trabalhando entre nós, gerando uma transformação espontânea, onde a nova natureza se manifesta. E é isso que o mundo espera, que sejamos diferentes. Que nós possamos sair pelas ruas livremente, como filhos de Deus, crendo nos milagres que Deus vai fazer. Sabe? O que você mostra para o mundo vai definir o resultado da nossa colheita. Lembra que Jacó mostrava como ele queria que o rebanho se reproduzisse? É assim que você precisa mostrar. Mostra para o mundo quem você é. Mostra para o mundo a sua autoridade. Mostra para o mundo o que Deus fez na sua vida. Mostra. Vai, Rogério, para dentro da casa de recuperação como você tem feito. Tem muito encargo, ainda vai dar certo aquele projeto. E mostra, fala, ó, Jesus me libertou. Eu era isso, mas não sou mais. Eu era cego e agora eu vejo. Mostra, fala. Bate de frente com aquilo que estão ensinando que é errado. Sabe, nós temos aqui colocado diante do nosso rebanho um louvor abençoado, um ambiente de fé, um ambiente de culto, um ambiente de adoração, onde Jesus é centralizado. A Bíblia diz em Colossenses 3:2, pensem nas coisas lá do alto. Ontem a palavra para líderes aqui falou muito comigo, pastor Luiz Queiroz. Aonde cada um estava colocando os seus olhos. Um colocou os olhos na provisão que era pouca. Quantos de nós temos feito isso recorrentemente? Olhado para o saldo bancário, olhado para as dificuldades financeiras, olhado para a perspectiva do país que não são boas. Fala, puxa, não vai dar certo. Você acha que é só a Bíblia, né? Não, nós também praticamos esse olhar racional sobre a nossa vida. Outro olhou para a provisão. Nossa, só temos 5 pães e 2 peixes. O que é isso? O que é isso para tanta gente? Calculou com a mente racional. Não vai dar, não consigo. Quantos não têm vivido assim? Mas um fez a coisa certa. Colocou os olhos lá no alto. Lá nas promessas. E eu sei que é louco falar isso. E eu sei que é sobrenatural tocar nesse assunto. E eu sei que é desafiador você ver sua situação atual, que te incomoda, que te tira o sossego. E ainda assim, o pastor fala, dedica mais na igreja. Oferta mais, seja mais generoso. Foca nas coisas do céu. Viva a vida intensa. E acredite, Deus vai te recompensar. Amém. Eu sei que não é fácil falar sobre essas coisas, mas o testemunho foi poderoso, pastor. Eu jamais imaginava que o senhor tinha passado por aquilo no seu tempo de universidade. Tinha que ou tirar a xerox ou tomar o lanche. Falei, meu Deus. Imagina a escassez. Mas perseverou. E eu vou falar para você. E é assim mesmo. A vida do crente é um grande treinamento de perseverança. Diga amém. Amém. Quero falar para você rapidinho sobre algumas estratégias práticas
para você usar lá e ensinar o seu discipulado, amém? É para praticar. Para que você faz o evangelismo? Para quê? Qual que é o objetivo? Tem um objetivo. Você precisa evangelizar por compaixão. Olhar para o perdido, falar, ele não tem nada, é um miserável, está sem a luz de Deus, está sem a perspectiva para viver, precisa de uma renovação da mente, precisa endireitar os seus caminhos, e eu vou falar de Jesus para ele. Me lembro de uma senhora, dona Marli, desde a primeira visita ela nos recebeu muito pobre, com o olho quase branco, assim, não enxergava bem, né? Nunca foi na célula, mas nós a visitávamos nos nossos evangelismos. E ela falava, volta aqui mais vez, meu filho. Eu ficava olhando para ela e perguntando para Jesus, por que é que eu estou visitando? Não vai para a célula, não vai se multiplicar, não sai nem de casa para testemunhar. Por que eu estou fazendo com essa senhora aqui? Isso aqui não vai dar fruto, isso aqui é infrutífero, é contraproducente. Pensava com a mente natural, né? Mal sabia eu. Cada vez que a gente saía dali, ela testemunhava para os vizinhos. Minhas vistas estão melhorando toda vez que esse povo vem cá. É sério, irmãos. Se eu pudesse trazer os maranhenses que andavam comigo, eles invadiram o triunfo, saíram da pobreza e todos eles construíram casa própria. Eles moravam na Vila Aurora, mais de 30, dentro da mesma casa. Chegava lá uma casa com 3 quartos. Tinha 30 pessoas lá morando. Dava a noite, as redes começavam a aparecer. Tudo quanto é lado. Mas interessante que Deus os prosperou. Mudou a mentalidade. Foram para o triunfo, como eles eram muitos, dava sábado e domingo, eles faziam os mutirões, vão construir a casa de mãe. E construir a casa de mãe. Vamos construir a casa de fulano. E eles foram construindo, pastor. Eles mesmos trabalhando, juntando dinheiro coletivo. Você vai lá, é quase um setor só de maranhense. É sério. Eu não sei não. Eu não sei não. Ô povo bom de cria. Mas acredite, não despreze ninguém. Talvez aquele que você pensa que não vai dar fruto, vai te surpreender, diga amém. Amém. Outra coisa, nós temos um modelo de igreja que é um modelo do Novo Testamento, você sabe disso. Nós estamos aqui em comunhão, no prédio como igreja, sendo edificados, e também estamos nas casas. É a melhor estratégia para os dias atuais. Não tem nada melhor que isso, por quê? É um ambiente pequeno, familiar, relacional. Você conhece as pessoas, você tem acesso à vida particular. Em algum momento vão se abrir contigo. Já tive cada experiência na célula transformadora, sabe? E também de medo. Me lembro quando o primeiro demônio ele manifestou na célula, né? É válido, é evangelístico. Estávamos lá, de repente a mulher olhou para mim e fez assim, puf, caiu. O que aconteceu? E a mulher não abriu o olho. E a irmã dela dava assim, pá, fulana, pá, e abriu o olho dela branquinho. Falei, só pode ser demônio. E a gente ficou ali orando a célula toda. Célula toda. Vixe, meu tempo acabou. E nada acontecia. Nada acontecia. De repente, no meio da oração, a mulher grita, todo mundo, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? É demônio, é demônio, é demônio. Já colocamos a mão, expulsou. Sabe o que acontece? Isso gera relacionamento. Gera testemunho para nós. Lá no seu discipulado, ensina o seu povo a ter prazer. Seja o primeiro. Vamos evangelizar, vamos para a rua. Vou pedir para o pastor Hugo ofertar umas camisetas para o discipulado, para a célula, para a gente ir uniformizado para a rua. Amém. Nós fizemos o evangelismo uma vez lá no Fim Social, já tinha mudado aqui para o portal, e colocamos o símbolo da Rotan na frente e das costas das camisetas pretas. Só que não estava escrito Rotan, estava escrito Rota. Hop. Resgate das ovelhas perdidas. E estamos lá evangelizando lá com as Bíblias de bar do braço, arrotando topa a gente. Essa camiseta aí, não senhor, não é rotando não, é resgate das ovelhas perdidas. Todo mundo arranca a camiseta. Voltou todo mundo sem camiseta para casa. Mas é uma história, meu irmão. Estava lá fazendo a obra. Isso é contar diante de Deus. É sério. Pastor Zé Carlos, que era o nosso pastor lá na Praça da Bíblia, na época, o pastor dos jovens, né? Estimulava a gente a fazer cada loucura que você não acredita. E nós fazíamos.
Sabe? Outra coisa, mesa. Mesa, a mesa que o pastor André falou aqui de discipulado, a mesa da célula, a mesa da comunhão, a mesa da comida, a mesa que você compartilha a palavra de Deus, ela vai gerar fé nos seus discípulos para uma obra prevalecente. Eu estou lá com 11 marmanjos na minha mesa. Sabe, toda sexta-feira nós vamos reunir dia de sexta-feira, quinta não dá. Fazendo discipulado toda sexta. E aí, o que acontece? Os camaradas já chegam e falam, o que o senhor preparou para a gente comer hoje? Falei, peguei. Você pega pela boca. Peguei. Não, senta aí, hoje eu preparei uma galinhada. Os caras, galinhada, pastor? Falei, tem pimenta, 3 qualidades de pimenta. Só que fala o seguinte, todo mundo que for vir, traz uma coca. Fica mais barato para mim do que para eles. Porque aquele tantão de coca que aparece, 11 coca. Uma coca hoje é quanto? 12 conto? Para mim ficou 30, 40 reais. Então presta atenção, e é um prazer. Eles já chegam com fome, porque o discipulado começa às 7h30, mas ele sai do trabalho e vai. A gente come na mesa, e já começa o discipulado. Já começa a falar sobre as coisas da igreja. Vai terminar 10 horas, todo mundo feliz, barriga cheia, missão cumprida, direção dada, foco alinhado. Vamos trabalhar, vamos para cima. Semana que vem vamos checar o que foi feito, foi decidido essa semana. Não pode descansar no trabalho. Trabalho é trabalho, descanso é descanso. Então, discipulado é trabalho, ele tem que ser um trabalho produtivo. Tem que aproveitar cada reunião. E fica o desafio para você, discipulador. Evangelize. É através do evangelismo, de falar quem Jesus é, que o seu discipulado e as suas células vão crescer. Amém? Amém? Vou encerrar para ser aqui bem pontual com o horário, né? Mas é isso aqui, ó. Mostre a Cristo, viva na graça, gere filhos, multiplique discípulos. Foi o Senhor que nos chamou para que nós possamos ir, dar muitos frutos, frutos que prevalecerão. E tudo quanto pedirmos no nome de Jesus ao Pai, Ele vai nos conceder. Amém, amados? Deus abençoe muito. Vou passar para o pastor Luiz.